Olá, paz do Senhor, mais uma vez aqui, Adilson Benevides, pastor da Assembleia de Deus aqui em São José dos Campos, Assembleia de Deus Missão em São José. Lidero atualmente a congregação do Dom Pedro II. Professor de teologia já há alguns anos, fui professor de seminário aqui, Faculdade Betel, aqui de Suzano, de São Paulo, por 6 anos. E mais quase 3 anos como professor do IBADEG, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, lá no estado do Rio. Tive uma passagem rápida aí por Pernambuco durante 3 anos, mas voltamos a São Paulo, onde estamos atuando atualmente. Meus irmãos, foi solicitado a gravação de uma aula a respeito de soteriologia. Essa é a parte 2 do vídeo. Se você não viu a primeira parte, aconselho que volte lá no canal e veja a outra parte da aula, a primeira parte. Essa é a parte 2. Como o assunto é vasto, eu resolvi gravar 2 vídeos. Sobre esse vídeo eu queria falar a respeito de uma coisa na soterologia que é, na verdade, um debate extenso, tá certo? Existe dois tipos de visões de interpretações ou linhas de interpretação na soteriologia que se subdivide em diversos tópicos, tá certo? É o famoso monergismo versus sinergismo. O que é monergismo, pastor Adilson? Monergismo são aquele movimento que sustenta que a conversão ou regeneração resulta totalmente da operação de Deus e não conta com qualquer tipo de cooperação dos seres humanos. Os monergistas, eles também são conhecidos como calvinistas. Os calvinistas, eles têm aí um acróstico, ou seja, um pequeno abreviatura, né, para sintetizar as suas doutrinas. O acróstico em inglês, tá? O tulip, que ou é de tulipa, né? Daquela flor, tulipa, né? Tulip, em inglês, que ele sintetiza os 5 pontos do calvinismo. Quais são os 5 pontos do calvinismo? Número 1, a depravação total. Todos os seres humanos, eles são depravados. Infelizmente, irmãos, eu acabei gripando ainda, não me recuperei. E tenho que gravar o vídeo porque eu prometi entregar isso na data, né? Então, enquanto estou em casa aqui, estou gravando. Voltando, eles acreditam na depravação total, ou seja, tudo e todos, tudo no homem e todos os homens, eles se perderam, são depravados totalmente em todo e qualquer sentido. O ponto 2 das suas doutrinas, o segundo ponto, né, que eles chamam de segundo ponto do calvinismo, é a graça irresistível. Ou seja, quando a graça de Deus atua, não existe resistência por parte do homem, não existe. Se a graça de Deus atua em um determinado ser humano, é porque ele é um eleito ou foi um escolhido, e assim ele será levado à fé de um jeito ou de outro. Ele não resistirá à graça de Deus. O terceiro ponto do calvinismo ou do monergismo, ele é conhecido como eleição incondicional, que é justamente aquilo que eu já comentei no ponto anterior. A pessoa é eleito, ela desde o seu nascimento, antes da fundação do mundo, Deus já havia predestinado um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas eles são eleitos antes da fundação do mundo para a salvação. Ela é incondicional porque não exige do ser humano a sua ação, né? Como a gente comentou na definição, nesse tipo de operação da regeneração do coração do ser humano, não existe ação humana, só ação divina, ou seja, Deus, por ser soberano, ele por si só determina quem vai ser salvo. E, por conseguinte, existe um problema com isso, porque
ele acaba determinando também uma predestinação dupla. Ele determina também quem vai ser perdido ou quem vai ser condenado. Mas isso passa pela eleição incondicional. Não depende de nenhuma condição para o ser humano ser eleito. Se ele é eleito, ele será salvo de um jeito ou de outro. Ponto 4, a perseverança dos santos. Irmãos, quando me deparei com essa doutrina, confesso a vocês que eu achei até interessante e ela é bela, né? É a perseverança dos santos, quer dizer que os santos serão sustentados por Deus até o fim e nunca vão apostatar da fé. Eles serão salvos, finalmente vão para o céu, né? Se ele é salvo, se ele recebeu o evangelho, ele por conseguinte, Deus nunca perderá esse eleito, ele nunca será arrebatado da mão do Senhor, conforme João capítulo 10. Eles se apoiam em João capítulo 10 para defender esse ponto da perseverança dos santos. É lindo, é espetacular, é uma doutrina espetacular, uma doutrina calvinista, que diz que aí a gente cunhou, né, que na verdade não é deles. Algumas pessoas cunharam e usam de maneira pejorativa. Uma vez salvo, salvo para sempre. É justamente esse ponto do calvinismo que está sendo criticado, que é a perseverança dos santos. Ou seja, os santos não cairão da fé, jamais, sob nenhuma hipótese, aconteça o que houver, porque ele foi eleito por Deus para a salvação. O ponto 5 também é um alvo de debate muito grande, extenso, mas é um ponto calvinista. Ele fala a respeito da expiação limitada, ou seja, para o calvinismo, para o monergismo, para aqueles que acreditam nisso, a expiação ocorre de maneira limitada, ou seja, somente Jesus morre somente para os eleitos, para aqueles que foram eleitos para a salvação. Ele não morre pelo mundo, ele não morre para todos, ele morre para alguns. Esse é o conceito da doutrina de Calvino, formulado por Beza, né, que na verdade Beza foi quem criou ou sistematizou depois de Calvino. Calvino, ele cria baseado em Agostinho, tá certo? Se for argumentar do ponto de vista histórico, não existe, tá, calvinismo antes de Agostinho. Todos os santos e pais da igreja, Irineu de Leão, Clemente de Roma, tanto os descendentes lá de João, Policarpo, Justino Marte e tantos outros pais da igreja, todos eles criam de forma diferente, criam na liberdade humana, conforme nós vamos relatar agora essa questão do sinergismo, tá certo? O sinergismo, ele defende o seguinte: toda esta subsequente graça é reconhecida como um ato sinérgico, ou seja, quando Deus ele salva o homem em cooperação com esse próprio homem. O ato de salvar é de Deus, mas o homem participa da regeneração. O homem ele define as suas escolhas, ele age por meio do livre-arbítrio. O livre-arbítrio existe e é encarado com seriedade aí pelo sinergismo, ou seja, essa salvação ela é uma junção da ação de Deus com a ação humana. Agora, é preciso entender que também os arminianos, como eles ficaram conhecidos, eles também têm um acróstico, que não é o tulipe, né, mas é uma resposta aos 5 pontos do calvinismo, são os 5 pontos do arminianismo, que poucos conhecem, aí eu queria citar rapidamente. Ele é conhecido pelo acróstico facts de fatos em inglês, né? Trazido do inglês para o português seria fatos, facts. O primeiro ponto do arminianismo é feitos livres pela graça. Ou seja, nós levamos, ou o arminianismo deve levar em conta a liberdade do homem. O homem ele tem o livre-arbítrio. Não só se leva em conta a questão da soberania de Deus em decidir quem vai ser salvo, mas também se leva em conta
a liberdade humana. O ponto 2, ele fala de a todos a expiação, ou seja, para o arminianismo, a expiação não é limitada, ela é ilimitada, ou seja, atinge todas as pessoas, tá certo? O ponto 3 fala de eleição, que ela não é incondicional, ela é condicional, ou seja, podemos dizer assim, uma vez salvos, salvos para sempre. 2 pontos, um em cima e outro embaixo. Se lhes obedecer. Se não obedecer, pode não ser salvo ao final. Entendeu? Então a eleição existe? Existe. Ou seja, Deus predestina um grupo de salvos, sem determinar quem são. Aqueles que obedecerem se encaixam dentro desse grupo. Aqueles que não obedecerem não se encaixam dentro desse grupo. O ponto 4 fala da depravação total. Sim, apesar das críticas dos calvinistas, os arminianos também acreditam em gênero, número e grau na depravação total. Aqui cabe um comentário. Nós temos uma forma de culto que nós fazemos o apelo, né? E aí nós temos uma forma de falar que é errado, né? Onde você diz assim, dê um passo para Deus e o Senhor dará 3, 4 para você. Ora, a salvação não procede do homem, ela vem de Deus. Então o homem, por ser depravado, é o 4º ponto do arminianismo, e é também um dos pontos do calvinismo, ele é incapaz de dar qualquer passo para Deus. Se Deus não fizer, o homem não pode fazer. Então, fazer o apelo dessa forma, ou falar esse tipo de coisa na igreja, é errado de acordo com a teologia bíblica da soteriologia, e também é errado de acordo com o calvinismo e errado de acordo com o arminianismo também, tá certo? É só uma questão. Eu queria ilustrar aquilo que eu estou falando, apoiar com o texto bíblico, e eu vou lê-lo rapidamente por conta do tempo. Romanos capítulo 3, mas ele é enfático, tá? Não é uma coisa que ou Calvino definiu ou Armínio definiu. Não, foi o próprio Paulo que disse isso. A questão da depravação total do ser humano. Capítulo 3, versículo de número 10. 9. Que se conclui, teremos qualquer vantagem? De forma nenhuma, pois já temos demonstrado que tanto judeus quanto gregos estão debaixo do pecado. Como está escrito, olha o verso 10. Não há um justo, nenhum sequer. Olha o 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Olha o 12. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Então, esse ser humano que você está no culto aí, convidando ele para vir dar um passo para Deus, que Deus dará 2, 3 para ele, ele jamais virá, meu amigo. Porque o ser humano é incapaz de dar um passo para Deus, porque ele está depravado totalmente. Tá certo? E por último, o último ponto do arminianismo é a segurança em Cristo. É claro que Deus ele preservará os seus santos. É uma resposta àquele ponto do calvinismo sobre a perseverança dos santos. Mas Deus ele preserva os santos enquanto estes obedecem, tá bom? A graça pode ser resistida, sim. A graça pode ser resistida. Nós temos vários exemplos. Por uma questão de tempo eu não vou prosseguir, mas eu tenho aqui este livro fantástico. Eu estou tirando deste livro aqui de Norman Geisler, que foi um dos maiores eruditos, né, morto esse ano, infelizmente, um dos maiores apologistas contemporâneos. Ele defende alguns pontos do arminianismo e que a coisa não é como o calvinismo prega, tá certo? A graça ela pode ser resistida, sim. Deixa eu ver se eu acho um trecho onde ele diz, olha só, ele diz aqui na página 167 assim: o monergismo, ou seja, o calvinismo, ele não é biblicamente fundamentado. A Bíblia não apoia
a visão de que a graça irresistível seja exercida contrariamente à vontade das pessoas. Ela afirma que todos podem e alguns resistem à graça de Deus. Jesus lamentou, e ele cita a Bíblia. Olha o que ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Então, que história é essa de graça irresistível? É claro que ela pode ser resistida. Tu não quiseste, ou seja, a vontade deles prevaleceu, tá certo? Mateus 23, verso 37 e também 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, se você quiser conferir depois, tá certo? Os dois vídeos, eles foram feitos com esses livros, tá certo? Esse aqui é um, do Norman Geisler, eu aconselho que você tenha. Esse aqui é o volume 2, eu tenho o volume 1 ali na estante, tá certo? Teologia Sistemática de Geisler. E a outra que eu usei foi a de Horton, que essa é clássica, né? Todo assembleano deve ter em casa. Todo teólogo assembleano que se preza, a minha tá bem velhinha, mas eu li ela de capa a capa, tá? É Stanley Horton, o nome do autor, é lançado os dois são da CPAD. Eu me apoiei também para falar dos 5 pontos no excelente livro da editora Reflexão, o que é teologia arminiana. Aconselho que você compre também. Eu li também esse aqui que fala sobre pelagianismo e semi-pelagianismo. É excepcional para você ter um conhecimento aí a mais a respeito do que é arminianismo e quais as diferenças do calvinismo, tá certo? Fica aí este vídeo, você depois, se quiser fazer as perguntas, pode fazer, pode ficar à vontade, coloque lá no grupo. Assim que eu tiver um tempo disponível, eu respondo, tá bom? Deus os abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus. A paz.